É uma loucura absoluta a gente pensar que o clube Paris Saint-Germain era meio que uma piada praticamente a nível europeu há pouquíssimo tempo atrás, né? Os caras investiram tudo que podiam com dinheiro infinito lá do Catar e, cara, eles não conseguiam, né? Sempre tinha alguma coisa. Na França já tinha perdido a graça, era só a Champions que eles queriam basicamente. E aí, na última temporada eles estavam mal, do meio da temporada pra frente, eles engrenam e ganham a Champions. E nessa temporada, não que eles estavam mal na primeira parte, mas não tava tudo aquilo, né, que a gente esperava do Paris. E mesmo assim, os caras chegam no mata-mata e na hora H fazem valer. Né? É um time que, a gente gostando ou não, já é histórico, porque são pouquíssimas equipes que conseguiram chegar em duas finais seguidas de Champions League. E pode ser campeão duas vezes. É claro que pode, né? O estilo do PSG contrasta completamente com o do Arsenal. E vai ser uma batalha de filosofias, até de certa maneira. E eu não acho que já tá ganho, né? Como muita gente acha. E eu cheguei também a falar no jogo da semifinal na ida, né? Que eu achava que quem passasse aqui de Bayern e PSG seria campeão. E pode ser mesmo, mas o Arsenal não. O Arsenal não dá pra subestimar, não. Os caras são competitivos, cara. Os caras, pra eles amarrarem o jogo lá e ganharem por 1 a 0, é possível que aconteça. E pro Bayern de Munique, cara, me dá muita tristeza porque pra mim é o melhor time da temporada. É o time que tem possivelmente os dois melhores jogadores da temporada, o Olise e o Harry Kane. E ficou pelo caminho. Parece que o Bayern de Munique sempre falta alguma coisa, eu não sei dizer o que é. Essa temporada parecia que eles tinham tudo pra chegar lá. E não conseguiram mais uma vez. É claro que foi no detalhe, um gol de diferença apenas numa eliminatória que acabou 6 a 5 no agregado. E poderia ter acontecido coisas diferentes se, né, juízes tivessem marcado coisas diferentes, aquela coisa. Eu não acho que uma derrota pro Bayern é baixar a cabeça. O trabalho deles está no caminho certo. Eles têm todas as condições de continuar fazendo o que eles estão fazendo. Com uma peça ou duas melhorar o time ainda mais e na próxima Champions chegar ainda mais forte, né? Mas caíram pelo caminho. E eu pessoalmente acho triste, porque eu queria muito ver esse time sendo coroado, né, ficando marcado na história. Mas não foi o que aconteceu. Bom, com 2 minutos já saiu o gol do Paris, né, o que é muito problemático. O Kvara, que pra mim foi o melhor da partida, fez uma partidaça mais uma vez, né? Ele vai no meio-campo, carrega a marcação do Upamecano, o Upamecano que já teve várias vezes essa função de marcar o ponta esquerdo, o driblador, o craque do time adversário, né? Já foi assim com o Vini Júnior no Real Madrid. E aqui novamente ele foi dar o bote no Kvara lá no meio-campo, o Kvara abre a bola no Fabian Ruiz e recebe na frente. No que ele recebe na frente, o Upamecano não é um cara lento, mas contra o Kvara ele pareceu. Contra o Kvara parecia que o Upamecano tava correndo de pneu furado, pode ser, ou pneu de mão, cara. Freio de mão puxado, né? O Kvara chega na frente muito antes, consegue tocar pro Dembélé, que completamente livre manda no topo da rede. E ele mais uma vez vai aparecendo no mata-mata. E mais uma vez é uma temporada em que o Dembélé tá tímido, chega no mata-mata da Champions, começa a destruir. Aí depois ele termina lá pra cima na bola de ouro, ninguém sabe por quê. Né, porque nesses momentos aqui é que fazem a diferença. O Kvara contra o Upamecano várias vezes ele ganhou hoje na correria, no drible. O Upa, a gente elogiou ele bastante na última partida, né? Mas hoje ele não estava muito bem, na minha modesta opinião. Aí ele foi vencido muitas vezes pelo Kvara, não que seja fácil parar o georgiano, né? E do outro lado, o Bayern de Munique também tinha um driblador na ponta, o Luiz Dias. Apesar de ele não ter conseguido fazer um gol, dar uma assistência, o produto final dele não estava bom. Foi o jogador que eu acho que teve maior ímpeto do Bayern de Munique no ataque, né? O cara que mais pegou a bola, partiu pra cima, tentou fazer acontecer. Até mais do que o Kane e o Olise, na minha opinião. Aqui ele jantou o Zaire-Emery no drible pra um lado e pro outro, né? E acabou chutando muito, muito mal. A jogada foi linda, mas a finalização foi absolutamente horrenda. Também tem uma do Olise em que ele finalmente consegue dançar pra cima do Nuno Mendes. O Nuno Mendes estava amarelado desde o começo do jogo. Então o Olise tinha essa vantagem, cara, de pegar e partir pra cima do Nuno Mendes, porque o Nuno teria que marcar de forma mais leve. Caso contrário, ele faz uma falta, toma o segundo amarelo e é expulso. Eu até achei estranho que o time do Bayern de Munique não conseguiu deixar o Olise mais vezes em condições de tentar criar uma jogada, fazer dribles. Muitas vezes a jogada saía pelo meio, saía pelo outro lado e o Olise estava bem marcado e não conseguia receber, o que foi lamentável pro Bayern, né? Aqui ele acaba chutando, passa perto do travessão, essa bola, né? E aqui vem um lance polêmico que eu achei absolutamente ridículo. Eu acho que esse juiz tinha que sair de campo e tinha que ser entrevistado, nosso querido João Pinheiro, né? Um árbitro português. Porque, cara, eu não consegui encontrar uma explicação, né? O Bayern de Munique tá saindo num ataque promissor, o Laimer bota na frente, ganhando normal. A bola bate no braço abertíssimo do nosso querido Nuno Mendes. E o juiz não só não marca a falta do Nuno Mendes, não só não expulsa o Nuno Mendes com o segundo amarelo, como dá falta do Bayern de Munique. Cara, eu revi esse lance várias vezes. Eu não consigo entender o que ele marcou. Só se ele foi muito cara de pau pra ele ter dado
pé alto do Laimer, sendo que não foi pé alto, não tava perto do Nuno Mendes, e o pé do Laimer não tava na altura da cintura do Nuno Mendes. Foi uma bola completamente normal que o Laimer ganhou. Cara, isso aqui pra mim é muito claro um erro de arbitragem e um erro grosseiro. Na minha interpretação da regra, o Laimer ganhou tranquilamente a jogada, segue, era um ataque promissor do Bayern de Munique que estava saindo no contra-ataque, portanto, mão na bola, braço em posição, antinatural, matando um ataque promissor, é segundo amarelo e é rua, na hora. É um problema aqui que o VAR não pode intervir. Eu acho uma coisa que tem que acabar pra ontem. Essa limitação do VAR não poder entrar em ação em caso de segundo amarelo. A expulsão direta o VAR pode, mas o segundo amarelo, que também gera uma expulsão, o VAR não pode entrar em ação. Eu acho ridículo. Isso tem que ser adicionado pro VAR, na minha modesta opinião. Lances de segundo amarelo, principalmente quando forem claros, tem que ser analisado pelo VAR. Esse aqui acho que é o tipo de lance que, se vai pro VAR, é óbvio que o Nuno Mendes teria que ser expulso. Minha modesta opinião. Tô aberta a argumentos contrários nos comentários, porque eu não vi nenhum argumento que me convencesse, tá? Eu achei isso aqui um erro crasso, grosseiro, nojento, ridículo do árbitro João Pinheiro. Tava editando aqui, quis complementar, porque olha só, cara, achei um lance, um ângulo que mostra o que o árbitro marcou. Eu vou tocar aqui, espero que não derrube o canal. Olha só, tá vendo? É isso aí. O Laimer dominou de barriga e o juiz deu, certamente, mão na bola, tá? Depois tem outra mão na bola, que é uma mão na bola mais complexa, porque o Vitinha chuta e o João Neves ele abre o braço, dá pra ver que ele tenta tirar, mas a bola bate na mão dele com o braço abertíssimo. Na hora, eu pensei, cara, que roubo. Agora virou roubo. Agora tá escancarado. O UEFA Máfia, aquela coisa toda. Mas na verdade, né, eu posso não aceitar sempre. Eu não sou juiz, não fiz nunca nenhum curso de regras do futebol, embora eu queira fazer, né, pra poder ficar com um pouco mais de sabedoria nessa área, mas eu sempre tento me basear pelas regras e não pelo que eu acho pessoalmente, tá? Então eu fui lá no site da IFAB, como eu sempre faço, para olhar as regras novamente, e tem lá uma exceção, o que não é considerado falta de mão na bola. Quando o jogador do seu próprio time chuta a bola na sua mão, não é falta, não tem que marcar nada. Eu também encontrei esse artigo da BBC em que eles chamaram um especialista e o cara falou a mesma coisa, né, que basicamente não se espera que seja marcado esse tipo de coisa quando a bola vem de um próprio companheiro de equipe. Portanto, é loucura pensar que a bola bateu no braço, o cara com o braço assim, mas, assim, não gosto da regra, mas seguindo a regra, tá correto, não tinha que ter sido marcado nada. Aqui o PSG mandou a bola na área com o Vitinha, que cara, que bola do Vitinha, e que cabeçada perfeita do João Neves, e que defesa do Neuer. Né? É impressionante que o Neuer, ele fez uma partida monumental contra o Real Madrid. Agora contra o PSG na ida, ele fez 0 defesas, não foi isso? Tomou 5 gols, fez 0 defesas, foi uma partida bem abaixo dele. E hoje, novamente, pra mim, ele voltou a ser o melhor jogador do Bayern de Munique em campo. O que é triste porque o Bayern precisava buscar o resultado. E se teu goleiro foi o melhor, né? Não sei como é que foi na avaliação de vocês, mas pra mim o Neuer foi o melhor jogador do Bayern. Então, é triste. Essa aqui é uma das várias que ele pegou, uma defesaça absoluta. Tá? O Bayern com muita dificuldade para criar em vários momentos, muito bem marcado, o PSG marcando compacto na defesa quando ia defender. Essa aqui é uma que o Musiala consegue chutar, mas manda muito pra fora. Essa aqui é outra que ele faz uma jogadaça, manda no cantinho e o Safonov vai buscar. E também tem uma que o Kimmich cobra uma falta na cabeça do Jonathan Tah, que manda no canto, ela passa ali lambendo a trave do Paris Saint-Germain. Mas o Bayern de Munique tava faltando algo, sabe? Não tava sendo aquele Bayern avassalador, porque eles estavam com muito pouco espaço. O PSG soube o momento de defender um pouco mais, né? De não ser futebol kamikaze, e acabou que eles conseguiram fazer isso muito bem, né? Grande partida do Marquinhos, por exemplo, e do Pátio também. Aqui no segundo tempo, o PSG, eles começam a tentar contra-atacar e eles chutaram muito pro gol, poderiam ter feito gol também, né? Mas na maioria das chances não eram claríssimas, mas eram com um perigo considerável. Muita chance assim de dentro da área, com um ângulo um pouco mais apertado, mas chutando pro gol, testando o Neuer, e o Neuer pegando tudo, né? Essa aqui, nem lembro, acho que foi do Doué, meio que em cima do Neuer ele pega. Essa aqui é uma do Kvara que vai no cantinho e o Neuer faz uma defesa com o pé fantástica. Depois tem mais uma do Doué, né, que o Neuer vai buscar também. O Bayern de Munique sofreu em alguns momentos assim, poderia ter tomado o segundo gol, né? Tentava lá no ataque, mas estava difícil. O Olise, muito bem marcado, fez uma partida bastante abaixo, e é importante falar disso porque, cara, assim, a temporada dele é mágica, é sensacional. O que ele jogou contra o Real Madrid nessa Champions, o que ele jogou contra o próprio PSG no jogo de ida, pô, o que ele jogou contra o Brasil, naquele amistoso contra a França, né? Mas hoje foi uma partida das piores assim que eu vi desse Olise versão Bayern de Munique. Né, que ele não conseguiu ser tão influente quanto a gente imaginava. Apesar de ter conseguido driblar, né, uma vez ou outra e tal, mas não foi aquele cara que tava o tempo todo levando perigo. Não foi aquele cara que quando a bola chega nele,
tu fala, porra, alguma coisa vai acontecer. Não, hoje ele tava manso. Aqui é mais uma bola que vai pro gol e o Safonov faz uma boa defesa, né? E o Doe tem mais uma que ele chuta também, que eu não consegui pegar o replay, mas que foi com perigo no cantinho do gol ali. Essa aqui é uma que o Kvara puxa. Cara, o Kvara tava imparável. Cara, quase ninguém conseguiu tirar a bola do Kvara em nenhum momento do jogo. Eu lembro de um bote do Upamecano que foi muito bom no Kvara, de resto... Ele começava a driblar, ninguém conseguia parar. É impressionante, velho. O bicho tá muito bem. Esse aqui tinha 3 caras cercando ele, ele puxa a bola pra um lado pro outro e vai naquela coisa meio que assim, controlando a pelota, chamando a marcação dos adversários. E ele consegue deixar o Barcola, né? Que tinha entrado ali, mandou na rede pelo lado de fora. Não, era o próprio Doe, eu acho. Aí depois, com 75 minutos, o Luiz Henrique fecha mais a casinha, né? Porque ele bota o Lucas Hernandes, zagueiro lateral, e o Beraldo, que também, mas o Beraldo jogou mais pro meio, né? E tira o Doe e Fabian Ruiz. Aqui já era uma indicação de que o Lúcio tava fechando a casa, né? Aqui um lance muito emblemático pra mim, porque o nosso querido Luiz Dias vai fazer uma jogadaça, né? Só que ele é parado no meio do caminho pelo Beraldo. O Beraldo meio que deixa o corpo e o Luiz Dias tromba nele. E, cara, todas as decisões... meio que tipo assim, que são subjetivas, que não é claro que é pra um lado ou pro outro, tava caindo pro lado do PSG nesse jogo, né? Ou pelo menos várias, não todas, né? Eu não quero exagerar também, mas muitas decisões. Isso começou a irritar muito a torcida do Bayern de Munique. O estádio inteiro, por exemplo, pediu pênalti naquele lance do João Neves que não tinha que ser marcado, como a gente viu na regra agora. Mas essas pequenas coisas foram, assim, somando. E, cara, os jogadores do Bayern estavam revoltados, a torcida tava gritando demais. E esse aqui foi um lance em que o Luiz Dias, cara, ele tava, assim... Eles estavam se sentindo muito injustiçados, acho. Eles estavam achando que tudo era contra eles. E, de fato, em alguns momentos era. Como naquele lance em que o árbitro marcou alguma coisa do Laimer lá, em vez de expulsar o Nuno Mendes. Né? E aqui ele ficou indignado, tomou o amarelo. Eu não marcaria essa falta também, né? O Beraldo ficou parado, o Luiz Dias veio e deu nele. Não achei que o Beraldo botou o corpo na frente do Luiz Dias de propósito. Aqui mais uma do Kvara, que eu não consegui pegar o replay com calma também, mas ele vai driblando todo mundo, sai na cara do gol pra fazer o 2-0, matar o jogo, e ele dá uma esparada na bola. Cara, foi muito feio a esparada. O lance foi lindo, né? Mas a esparada dele foi bem esquisita mesmo. Aqui mais uma do... Nem sei quem que chuta mais, o Neuer vai buscar no cantinho. Né? E tem essa jogada também do Bayern de Munique em que o Lennart Kahl chuta, é bloqueado, a bola volta no Laimer, ele finaliza, bate em alguém, ele pede mão, mas a pessoa, eu nem sei quem que era ali, mas estava com a mão muito próxima assim do corpo, né? Não tem nada pra marcar também. E basicamente no último lance sai o gol do Bayern, né? A bola do Davies enfiada pro Kane. O Lucas Hernandes tá de parabéns pelo seu posicionamento aqui, né? Nossa senhora, velho, poderia estar um pouquinho mais errado só se ele tivesse aqui assim, né? Mas enfim, igual o Marcelo na Copa de 2014. Mas, cara, o Harry Kane domina já botando na frente e puxando pra canhota e manda no teto ali da rede, basicamente, né? Um golaço, uma finalização espetacular de um centroavante de elite que merecia mais, né? Vocês sabem que eu sou torcedor do Kane, né? O Kane tem um lugarzinho no meu coração, queria muito que ele fosse pra essa final, pra se consagrar de vez aí. Mas acabou que foi pouco, porque o jogo acabou sem que o Bayern conseguisse botar uma pressão pelo segundo gol. Um gol no comecinho do jogo, outro no finalzinho, acabou 1-1, 6-5 no agregado. Não foi um jogo tão espetacular, tão entretenimento quanto o jogo de ida, mas ainda assim foi um jogo muito bom de duas equipes que, assim, quem quer que fosse pra final, tava valendo. Essa que talvez pra muitos foi a final antecipada, né, digamos assim. E, cara, qualquer uma dessas duas equipes também que fosse campeã estaria valendo, estaria justo, eu acho, porque fizeram grandes campanhas e jogam grandes futebols. E também Luiz Henrique e o Kompany, né, se cumprimentando ali, dois grandes treinadores. O Kompany tá começando agora a carreira, né, rapaziada? Ele tem muita estrada pela frente e parece que ele vai ser um dos grandes. Dá a impressão que ele vai ser um dos grandes. Porque o que ele fez aí com esse Bayern de Munique não é brincadeira, não é fácil, não é qualquer um. Tá? Se ele tiver, de repente, mais algumas peças aí, cara... Pô, de repente... Se o Bayern de Munique consegue contratar, por exemplo, um zagueiro nível Van Dijk dos bons tempos do Liverpool lá, por exemplo, não precisa de muita coisa. Ou, de repente, um lateral... mais top, um lateral do nível do Hakimi, não que seja fácil de encontrar e de contratar, tá? Mas um lateral do nível do Hakimi e do Nuno Mendes, cara, já faz uma diferença monstruosa. E o PSG, assim como o Arsenal, comemorou muito, né? Segunda final de Champions consecutiva. E o tal do Luiz Henrique até que é bom técnico, né, rapaziada? No Barcelona ganhou uma tríplice coroa. No PSG ganhou um sextete e tá mais uma final de Champions consecutiva agora. Parece que ele montou um timezinho bom, né? E agora, afinal, vai ter que aguentar o cara. Não tem jeito. Pena que ele tá no Paris, né? Podia estar em outro clube mais legal. O jogo foi parelho até, ó. Você pode ver nos gols esperados, 1,40 contra 1. Grandes chances, 3-3. Cara, eu realmente acho que poderia ter caído pra qualquer lado. Caiu pro Paris, que pode ser bicampeão da Champions. A gente não tem um bicampeão desde o Real Madrid,
né? 2016, 17 e 18. Pra mim, melhor do jogo disparado hoje, nosso querido Kvaratskhelia, que também vai ficar alto na bola de ouro com certeza, né? O único problema do Kvara é que não vai pra Copa, né, rapaziada? O Kvara, ele tem esse negócio do craque que nasceu num país pequeno. Tu pode jogar muito pelo teu time, mas pra tu ganhar a bola de ouro é complicado porque tu não tá no futebol de seleções, ainda mais em ano de Eurocopa, em ano de Copa do Mundo, né? Então ele não, assim, dificilmente ele vai ganhar. Mas ele vai estar lá pra cima. Tem que estar, tem que estar. Se você não for inscrito no canal, eu te convido a se inscrever. E amanhã no canal principal Eurofoot tem de manhã saindo o penúltimo resumão da temporada. São só 2 jogos, né? Mas eu convido você a dar essa força pro canal. Mesmo que você já saiba o que aconteceu nos 2 jogos, vai lá assistir o resumão, que ajuda muito o nosso trabalho, beleza? É nóis, valeu!